Bem, agora a gente vai falar dos bits dos processadores. Como assim, professor? Bem, quando nos referimos a processadores de 32 bits ou 64 bits, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nesses termos, né? Ah, meu processador é de 32 bits, meu processador é de 64 bits. A gente está falando de quê? A gente está falando dos bits internos do chip do processador. E isto representa a palavra do processador, ou seja, a quantidade de dados e instruções que o processador consegue trabalhar de uma única vez, ou seja, em um único ciclo, em uma única oscilação por segundo. E isso tem grande influência no desempenho do computador como um todo, ou seja, quanto mais bits internos tiver o processador, mais rapidamente ele vai processar os dados em geral. Então vejamos alguns modelos de processadores de 32 bits e alguns modelos de processadores de 64 bits dos fabricantes que foram citados anteriormente. Então nós temos, por exemplo, processadores de 32 bits, o Celeron e o Pentium 4 da Intel e o Sempron da AMD. Com relação a 64 bits, que é o padrão atual, ou seja, vocês vão encontrar no mercado aí diversos computadores e praticamente todos os modelos que são vendidos atualmente, eles possuem processadores de 64 bits. Ou seja, nas configurações dos computadores vocês vão encontrar, no caso da Intel, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 3, etc. E no caso da AMD, Athlon 64, Turion, Phenom, etc. Ok? Então, se de repente em uma prova cai uma questão perguntando sobre qual o padrão atual com relação aos bits internos do processador, a palavra do processador, resposta: 64 bits. Eu queria fazer algumas considerações a respeito dessa quantidade de bits internas. Por exemplo, processadores de 64 bits, eles executam sistemas operacionais e demais programas de 32 ou 64 bits. Ou seja, ele consegue executar programas que trabalham com quantidade de bits semelhante ou inferior. Já os processadores de 32 bits, eles executam apenas sistemas operacionais e demais programas que trabalham com 32 bits. Ou seja, não é possível você ter um processador 32 bits e instalar, por exemplo, um sistema operacional 64 bits, porque não há compatibilidade. Isso também, de repente, poderia ser explorado numa questão de prova. Agora vamos falar sobre os componentes do processador, ou CPU. O processador ele é formado basicamente por três componentes: a unidade de controle, a unidade lógico e aritmética e os registradores. Vamos detalhar então cada um desses componentes que formam o processador. Então nós temos aí uma imagem com a visão de cada um dos componentes que formam o computador, a unidade de controle, a unidade lógico e aritmética e os registradores. Bem, a unidade de controle, ou UC, ela é responsável pelo controle das ações a serem realizadas pelo computador, além de sincronizar todos os componentes que fazem parte do computador. Então, imagine que você está usando o computador, que você solicitou o processamento de várias atividades, várias tarefas dentro do processador, dentro da CPU. O componente que é responsável por controlar isso aí e por sincronizar isso aí com os demais componentes é a unidade de controle. Já a unidade lógico e aritmética ela é responsável pela execução efetiva das instruções dos programas. Quando a gente solicita algo ao computador, ao processador, isso é convertido em instrução e dentro do processador, o processamento, as transformações são realizadas pela unidade lógico e aritmética. E por fim, os registradores, que são pequenas memórias velozes que armazenam comandos ou valores que são utilizados no controle e no processamento de cada instrução. Ou seja, dentro do processador nós temos pequenos módulos de memória, a gente pode assim dizer, que são os registradores, que são utilizados durante o processamento, armazenando essas instruções, esses comandos, esses valores que estão sendo manipulados, a fim de auxiliar no controle e no processamento de cada instrução. Beleza, pessoal?
E aí, estão entendendo como é que a coisa funciona do ponto de vista do processador? Mas não acabou não, vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre arquitetura CISC versus arquitetura RISC. Professor, que danada é isso? Vamos falar aqui. A arquitetura CISC significa Complex Instruction Set Computers, ou computador de conjunto complexo de instruções. Essa arquitetura é caracterizada por possuir centenas de instruções maiores e mais complexas que levam vários ciclos, várias oscilações do processador para serem executadas. Uma outra característica dessa arquitetura é que os processadores baseados nessa arquitetura vão gerar programas menores e mais simples. Já a arquitetura RISC, que significa Reduced Instruction Set Computers, ou computador com um conjunto reduzido de instruções, é caracterizada por instruções menores e mais simples que são executadas mais rapidamente, diferentemente da arquitetura CISC, que levam vários ciclos para poder serem executadas. Outra característica importante é que a arquitetura RISC gera programas maiores. Professor, e os processadores atuais? Eles trabalham com que tipo de arquitetura? CISC ou RISC? Bem, pessoal, os computadores atuais, tanto da Intel quanto da AMD, eles trabalham com uma arquitetura híbrida ou arquitetura RCISC. O que significa isso? Que elas possuem um núcleo RISC e uma periferia CISC, transformando instruções CISC em RISC, ok? Bem, com isso a gente termina as explicações sobre o processador. Lembrando que a gente falou sobre a definição de um processador ou CPU, falamos dos fabricantes, falamos dos modelos de cada um dos fabricantes, falamos do conceito de múltiplos núcleos, falamos do clock, dos tipos de clock, dos bits dos processadores, dos componentes do processador e terminamos falando da arquitetura RISC e CISC. Agora, nós vamos fazer algumas questões para poder revisar e ver como este assunto está sendo cobrado pelas bancas dos concursos, ok? Bem, a primeira questão da Fundação Carlos Chagas, do ano de 2010, TRE do Amazonas, técnico judiciário. Eis a questão. Os microprocessadores e notebooks atuais normalmente utilizam processadores de dois grandes fabricantes, da Intel e da AMD. Dentre os processadores da Intel se encontram as famílias de produtos. Então vejam só, ele quer saber entre as alternativas qual delas contém apenas processadores da Intel. Então a gente vai ler agora cada uma das questões e vamos eliminar aqueles modelos de processadores que não são da Intel. A alternativa que sobrar é a resposta. Então vamos lá. Letra A, Pentium, ok, é da Intel. Celeron também é da Intel. E Atom também é da Intel. Não sei se vocês lembram quando eu comentei que Atom é um modelo de processador da Intel usado em tablets e em netbooks, ok? Então a resposta já é a letra A, mas mesmo assim vamos comentar as demais respostas até para que vocês possam eliminar aqueles modelos que não são da Intel. Letra B, Pentium, ok, Core, ok. Esse Core que ele está se referindo é o Core i3, Core i5 e Athlon não é da Intel, é da AMD. Letra C, Core, ok, Athlon, a gente já viu na anterior que é da AMD, está errado. E Celeron, ok. Letra D, Core, ok, Sempron não é da Intel, é da AMD. E Turion não é da Intel, é da AMD. Letra E, Athlon é da AMD, está errado. Celeron, ok, Turion é da AMD. Portanto, conforme dito anteriormente, letra A. A segunda questão que nós vamos resolver é da CESP, do ano de 2012, o concurso da Polícia Civil de Alagoas, o cargo escrivão da polícia. Eis a questão. Uma instrução de máquina é um grupo de bytes que indica ao registrador uma operação ou ação que ele deve realizar. Essa afirmação está certa ou está errada? Então vamos analisar. Pessoal, tem duas considerações a fazer aí nessa afirmação. Primeiro, a instrução de máquina não é um grupo de bytes,
e sim um grupo de bits. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já comentou que o computador ele trabalha com linguagem binária, linguagem de bits. Esta é a matéria-prima da informação. É isto que vai circular ali pelo hardware. Então, um dos erros da questão é que a instrução de máquina é um grupo de bits. E outra coisa que está errada na questão, não sei se vocês perceberam, mas ele diz o seguinte, que indica ao registrador. O registrador é um pequeno módulo de memória que fica dentro da CPU, mas quem é responsável pela operação e a ação de processamento é o processador. Então, no lugar de registrador, deveria ser a palavra processador. Então, a questão está errada. A terceira questão é da Fundação Carlos Chagas, do ano de 2012, concurso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o cargo agente de fiscalização financeira. Eis a questão. O processador do computador ou CPU é uma das partes principais do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados. Sobre processadores, considere. Então, nós temos 3 itens para analisar. Vamos ao primeiro. Contém um conjunto restrito de células de memória chamados registradores que podem ser lidos ou escritos muito mais rapidamente que em outros dispositivos de memória. Ora, pessoal, se eu estou falando de um módulo de memória que está dentro da CPU, então não tem como qualquer outro tipo de memória, que a gente nem falou ainda sobre isso, que seja mais rápido que os registradores. E quem está o tempo todo manipulando os registradores é a própria CPU, que usa-os tanto para ler algumas informações que constam lá dentro, como para gravar algumas informações, auxiliando no processo de transformação, de cálculos, do processamento em si. Então, o primeiro está correto. Vamos ao segundo. Em relação à sua arquitetura, se destacam os modelos RISC, Reduced Instruction Set Computer, e CISC, Complex Instruction Set Computer. A gente falou sobre isso, não sei se vocês se recordam. Então, nós temos basicamente 2 modelos de arquitetura, o RISC e o CISC. Então, essa questão também está correta. 3. Possui um clock interno de sincronização que define a velocidade com que o processamento ocorre. Esta velocidade é medida em Hz. Pessoal, a gente falou sobre clock interno, que é o elemento utilizado para fazer a sincronização, que é um dos elementos que estão associados à velocidade do processador, e a unidade de medida que é utilizada para medir o clock é sim Hz. Lembrando que, atualmente, os processadores trabalham com o clock interno da ordem dos gigahertz, mas essa é a realidade dos processadores de hoje. A velocidade em si tem como unidade de medida o hertz, portanto, todos os itens estão corretos, letra E. A questão 4 é da CESP, do ano de 2008, concurso da Polícia Civil de Tocantins, o cargo de escrivão. Eis a questão. A velocidade dos microprocessadores atuais é normalmente medida em gigabytes. Certo ou errado? Falamos na questão anterior sobre isso. A velocidade dos microprocessadores atuais é medida em gigahertz e não gigabyte. Gigabyte é uma das unidades de medida usada para medir a capacidade dos meios de armazenamento e das informações armazenadas. Ok? Portanto, a questão está errada. Bem, pessoal, finalizamos então o assunto processador.